Boa noite a todos. Então, iniciamos a gravação agora, né? Aula hoje de Psicologia Social 1, dia 9/4 de 2021. Vamos trabalhar aí o texto 6, né? Psicologia Social e a Desigualdade Social. Bom, vamos projetar então um slide aqui para a gente começar nossos trabalhos de hoje. Mais uma vez, bem-vindos. Ok, tá chegando aí. Júlio também acabou de chegar. Beleza, pessoal, vocês conseguem visualizar aqui o PowerPoint direitinho, tranquilo? Sim. Beleza, então. Bom, Faculdade Nova Serrana, curso de Psicologia, disciplina Psicologia Social 1, professor Samuel Fazendeiro. Hoje a gente vai estar trabalhando o texto número 6, Psicologia e Desigualdade Social, uma reflexão sobre a liberdade e a transformação social, da Bader Burihan Savaya, né, uma autora aí bem interessante, uma autora bem conhecida, né? No texto aí, quem teve a oportunidade de já fazer a leitura prévia vai lembrar aí que ela foi aluna de mestrado e doutorado da Silvia Lani, que a gente falou bastante no texto 3, e é uma referência aí na disciplina na psicologia social. Bom, achei legal colocar aqui o resuminho do texto, né? Não é sempre que eu faço isso, mas nesse caso eu achei importante a gente falar um pouquinho para ver o que a gente vai trabalhar ao longo desse texto, né? Por trás da desigualdade social há sofrimento, medo, humilhação, mas também o extraordinário milagre humano da vontade de ser feliz e de recomeçar qualquer esperança parece morta, onde qualquer esperança parece morta. A psicologia tem o dever de resguardar essa dimensão humana nas análises e intervenções sociais, desmentindo as clássicas imagens dos desvalidos, contentando-se em conservarem-se vivos. Assim, ela elabora com aperfeiçoamento de políticas sociais, evitando mecanismos de inclusão social perversa. A concepção de afeto de Spinoza e a liberdade de Vygotsky são pressupostos importantes. Um afeto que é a base da ética e da política, uma liberdade que exige ação coletiva e não se confunde com livre-arbítrio, tendo por base a criatividade e a imaginação. Nessa perspectiva, um dos desafios do combate à desigualdade social é elucidar o sistema afetivo-criativo que sustenta a servidão nos planos intersubjetivo e macropolítico, para planejar uma praxis ético-estética de transformação social. As palavras-chave que ela escolheu foram afeto, liberdade, políticas públicas, transformação social, sentido, potência de ação e inclusão perversa, né? É bem bacana, né? Vocês vão ver que ela vai falar um pouco sobre esses temas, mas ela se prendeu muito nas teorizações, principalmente do Spinoza. Ela vai pegar e falar bastante do Spinoza e do Vygotsky, vai falar um pouco do Marx, mas depois ela vai voltar e fechar com a gente falando um pouco sobre a questão da desigualdade social, que é a primeira parte que ela coloca aqui, até no título mesmo do, do texto. Então vamos lá, vamos começar a entender esse texto, vamos começar a falar um pouquinho dele e discutir, relacionar isso com a nossa vida, com a nossa prática profissional e com o desejo de trabalho aqui que todos nós temos, né? Bom, para começar então, a gente já vai na... Deixa eu ignorar isso aqui. Ah, não deu para ignorar. Pronto. Essa colocação aqui eu não entendi por quê. Vamos lá. Bom, ela começa então falando da questão da subjetividade, da desigualdade e da transformação social. Essas questões, uma coisa básica em todas elas e que é consenso em todos os autores é que existe uma relação. Essa relação é inquestionável entre subjetividade, desigualdade e transformação social. A gente vai ver daqui a pouquinho que daqui a pouquinho não, nesse mesmo slide, a gente vai falar daqui a pouco de duas visões diferentes, ou da subjetividade como determinante da desigualdade social, ou a desigualdade determina a questão da subjetividade das pessoas, né? Tem autores que vão para um ponto, tem autores que vão para outro ponto, a gente vai chegar aí, mas antes eu quero falar um pouco desses três temas: subjetividade, desigualdade e transformação social.
Bem, ela vê, né, ela coloca para a gente, a Baden-Savaia, justamente que essa subjetividade, né, e essa relação também de subjetividade e desigualdade, independente de uma ser causadora da outra, ela vê também uma possibilidade de transformação social aí. Essa possibilidade de transformação social está principalmente numa ressignificação do sujeito e está principalmente também ligada a ações de políticas públicas e, no caso, aí, a psicologia como uma indicadora dessas políticas, como uma parceria nesse tipo de políticas, como promover essas políticas públicas, né? Então, essa relação entre a subjetividade, entre o que é produzido pelo indivíduo, introjetado do indivíduo, a partir aí das relações sociais que ele vive, né, marcadas aí por uma desigualdade, essa própria produção ela está inserida no indivíduo e ela se insere no indivíduo também. Se a gente for parar para pensar, o texto em si ele está voltado para essas duas questões. Ela fala dessa dialética entre a subjetividade e a desigualdade e também a influência da desigualdade na subjetividade. Ela não escolhe uma dessas duas linhas claramente aqui no texto. Acho que ela vai mais num sentido marxista dialético, né? Tanto da subjetividade influenciando o processo de desigualdade, quanto a desigualdade também na produção de uma subjetividade do indivíduo. Só que o que ela vê é que essa desigualdade, muitas vezes, ela é muito negativa para o indivíduo ele se coloca em um lugar, muitas vezes, ou ele se vê nesse lugar, que ele nem se coloca, mas eu acho que ele é colocado nesse lugar, como, como de não poder, né, de não poder sair daquela situação. Então, assim, existe daí, aí eu acho que a função da psicologia, o que ela coloca no texto, de uma maneira bem enfática, inclusive, é que essa função da psicologia, ela está ligada também a essa promoção de transformação social, né? Como ela coloca aqui ainda, e agora eu vou falar um pouquinho das duas, né? Ela fala, por exemplo, que as ciências econômicas, né, a ciência econômica, ela vai colocar a subjetividade, né, determinando aí a desigualdade, né, que é o primeiro fator que a gente vê aqui. Então, assim, ela vê que as pessoas, elas... Aí eu acho que vem todo aquele discurso até da meritocracia também, que a gente já cansou de falar e tudo. E a questão, por exemplo, do Durkheim, que ele fala do suicídio, né? O suicídio, teoricamente, deveria ser uma questão interna, né? Mas o Durkheim, ele exemplifica isso muito bem, que ele não é apenas uma questão interna, mas esse suicídio também ele deriva de questões, por exemplo, sociais, né, de desigualdades sociais, que o indivíduo introjeta isso a partir aí do relacionamento dele com o meio. Então ele desconstrói essa ideia, né? Ele mostra que por mais que possa parecer uma ação meramente pessoal, subjetiva, introjetiva da pessoa, ela está relacionada com o meio, né? Então, assim, não é tão pessoal assim. Isso é bem bacana, né? O paradigma científico clássico, né, ele não vai aceitar, vai lembrar isso, né? Que o paradigma científico clássico ele não aceita a subjetividade como objeto de estudo. Por quê? A ciência, né, ela é marcada, principalmente no século XIX, num viés positivista, que ele vai pensar na experimentação e na objetividade. E a subjetividade é justamente o oposto a essa objetividade, né? Principalmente pelos fatos de instabilidade e imprevisibilidade desse subjetivo. Esse subjetivo, muitas vezes, ele não pode ser aceito, né, pela ciência clássica como objeto de estudo. E aí a gente vê outras formas de estar estudando essa subjetividade, inclusive uma delas aqui, a fenomenologia, beleza? Então, o comecinho aqui, a introdução, ela vai começando por esse lado. A gente ainda tem um slidezinho para falar sobre a introdução, mas até aqui, esse comecinho, essa pequena explanação, estamos juntos, estamos tranquilos, estamos organizadinho, ou vocês acham melhor a gente voltar e falar um pouquinho mais de algum desses temas aqui? Por enquanto, tá tranquilo por mim.
Beleza, irmão. Eu tentei, assim, fazer esse primeiro slide, ele tá um pouquinho mais, assim, brainstorm, né? Tá umas ideias jogadas aqui, eu achei melhor ir conversando para relacionar uma coisa com a outra. Ele não, ele, cada dia eu estou tentando fazer de um jeito para ver qual o jeito que a gente vai se adaptar melhor a estudar. Tem uns que eu faço mais cheios, né? Outros mais assim. Então, assim, vocês me falam o que vocês estiverem gostando. Stephanie também chegou. E Stephanie Maria Eduarda. Ô, Samuel, Ô, queridão, beleza? eu tinha lido o texto, aí hoje eu vi uma postagem no Instagram falando de um fato, de um acontecimento da época da ditadura, né? De Uhum. um filho de uma pedagoga e de um jornalista que, com 2 anos, sofreu choques elétricos, né? Para mexer psicologicamente com a mãe dele e a mãe dele entregar as pessoas de esquerda e tal, né? Uhum. Aos 2 anos, né, ele sofreu isso. E aí, quando foi no ano, acho que 2013, se não me engano, falando na reportagem lá, ele não conseguiu, né, superar todos esses traumas e se suicidou. Caramba. Então, nesse caso, eu acho que a ideia do Durkheim, ela reflete bem no meu modo de pensar. Cara, é uma questão muito triste, né, Edson? Eu concordo, concordo. Realmente essa imposição externa, né, ela oprimiu esse indivíduo de tal forma que talvez ele nunca tenha superado isso. Não Talvez conseguiu. não seja possível superar uma questão dessa também. Então, assim, a questão social ali, de onde que ele viveu, do que ele passou, acabou influenciando no seu suicídio. Então, não foi algo É. individual, né, dele próprio, às vezes. Não, foi uma agressão externa, né? Muito claro mesmo. São questões muito pesadas, né, cara? Agora tá aí, né? Tem a turma. Outro dia um conhecido meu mandou aqui no grupo, né? A raiva que eu tomo desses grupos também é isso. Questionando se foi golpe de 64 ou revolução de 64. Mas me deu uma vontade de. Tá gravando, eu não posso falar o que me deu vontade de fazer. Bom, mas basicamente não fiquei muito confortável, né, com a situação. Fiquei um pouco agressivo, talvez, né, com o vídeo, né? Mas é difícil, né? Hoje em dia a gente está tendo assim algumas colocações que elas realmente elas estão completamente fora, né, de uma realidade para uma defesa de um indivíduo, né? Isso aí está claro, né? A gente não está tendo mais posicionamentos políticos, a gente está tendo fã-clube, né? Então, assim, independente do que a pessoa fizer, e aí, tanto do lado que hoje governa, quanto do lado que já governou, a gente está vendo demais fã-clubes, né, cara? O cara pode fazer o que for, que tem gente ali gritando ali, se degladiando para defender, né, as pessoas que teoricamente são funcionárias do país, né? Então elas não merecem não é aplausos ou defesas, e sim serem cobradas pela função, como qualquer trabalhador, na é verdade. Todos nós, como trabalhadores, somos cobrados o tempo inteiro pela nossa produção, né, por ter um mínimo de ética, por ter, né, um respeito com a profissão e com as pessoas que dependem delas. Então, por que que os políticos também, né, não são cobrados, né, devem ser exigidos de ética e posicionamentos também? Ao contrário, né? Muitas vezes eles estão sendo idolatrados, né? Seja para qualquer lado que for. Que deprime a gente demais, né? Mas vamos tentar não entrar muito nisso. Bom, tá aberto, mas eu estou falando aqui, mas quem quiser colocar também, por favor, né? Se coloque, inclusive que, por favor, se alguém pensar de maneira diferente, não fica acuado, não. A discussão aqui é mega válida, né? A gente está aí para discutir mesmo, para se reorganizar. Bom, vamos lá então, vamos avançar mais um pouquinho para a gente fechar aí essa introdução. Eu separei uma partezinha dela aqui, que é o seguinte. Bom, por trás então desse acirrado debate, né, que a gente falou, da subjetividade
da desigualdade, de uma produzir ou a outra ser produzida, né? Há, todavia, um consenso. Independente da direção causal que se defende, a avaliação é que a relação é pela negatividade. Então, assim, os pontos que encontram-se entre subjetividade e desigualdade social, eles são puramente negativos. Das várias análises, tanto a análise da subjetividade como produtora de desigualdade, quanto da desigualdade como mantenedora ou produtora de algum tipo de subjetividade. Então, assim, a subjetividade, quer determinante, quer determinada, ou no ponto 1 que a gente falou, ou no ponto 2, é sempre vilã, né? É que explica a desigualdade e obscuriza qualquer ação transformadora. Então, quer dizer, dessa forma, a única maneira de tratá-las só pode ser por controle, disciplinização ou eliminação, ou até mesmo pela patologização. E aí, o que a gente vai ver aqui? Uma transformação social. E aí, a gente vai se organizar aqui com a psicologia para pensar um pouquinho sobre isso. Bom, saindo então já, né, basicamente da introdução e pensando aqui um pouquinho na psicologia social agora, que é o nosso tempo de estudo aqui, a nossa organização. O que acontece? A autora ela vai falar para a gente de psicologia, saúde e assistência social. Então, ela vai ver como que a psicologia ela está atrelada hoje à questão da saúde, e aí aqui especificamente, quando ela fala de comunitária, a gente está pensando num momento, pelo menos num primeiro momento, especificamente aí na atenção primária da saúde, né? E a relação da psicologia também com os programas da assistência social, esse trabalho multidisciplinar. Para quê que a gente tem se associado com a saúde e com a assistência social? Basicamente, por uma superação da desigualdade social. Então, é o saber psi contribuindo também para a melhoria da saúde, para a melhoria das questões da assistência social, a fim de superar aí uma desigualdade social. É importante ressaltar, então, que esse debate não resume uma briga das áreas do saber, ao contrário, ele resume muito mais uma cooperação entre as diversas áreas do saber. Ele é epistemológico. Por trás dele, há a falsa dicotomia entre objetividade e subjetividade, então ela já quebra um pouco com esse binarismo, né? E ainda entre a concepção de homem e a reboque da sociedade frente dela, que atravessa a história das ideias e, portanto, da psicologia. Ou seja, mais uma vez a gente vê aquela frase da Silvia Lane aqui subentendida nesse processo. Toda psicologia é social, né? Basicamente a gente está vendo aí essa fala da Silvia nesse tipo de colocação. Trata-se então de uma dicotomia que atualmente estamos todos, né, na busca necessária aí dessa superação. Bom, até aqui, pessoal, falamos um pouquinho da introdução, falamos um pouquinho aí do que é a psicologia social, né? Qual que é a importância aí da psicologia social e dessa ligação da psicologia com a saúde, especificamente aí na atenção primária básica, e também com a assistência social na tentativa, né, na organização de superação das desigualdades sociais. Até aqui, juntos, tranquilos, bacaninha no texto aí, estamos tranquilo. Já começou a provocar vocês a querer colocar alguma questão, querer se organizar em torno aí do texto, dialogar com algumas das disciplinas que vocês já viram, né? Já tem um domínio. Hoje vocês estão caladinhos hoje, hein? O Rogério chegou aí também. Bem-vindo, Rogério, meu amigo. Tudo beleza? Gente, só para organizar aqui, eu estou anotando aqui, só para ver se está o nome de todo mundo aí. Edson, Lucimar, Natasha, Sabrina, Rodolfo, Lilian, Júlio, Maria Eduarda, Stephanie, Rogério. Você quer que a gente confirme quem está? Ou se você não tiver falado o nome, que é para manifestar? Não, só se eu não tiver falado, porque às vezes eu não notei. Mas eu acho que está tudo ok, porque eu notei 10 nomes aqui. Está constando que estamos em 11, então acho que está tudo certinho.
Mas sei lá, né? De repente eu esqueço alguém de anotar e fica chato, né? E tudo. E só por isso que eu perguntei, querida. Acho que tá tudo ok, né? A Não, nossa sala é só essa quantidade mesmo, professor. Mais pouca. Não tá faltando, acho que tá faltando uma pessoa, cara. 11 ou 12, eu acho. É, eu não identifiquei ainda não, mas... É a Ana. A Ana tá Ah, faltando. Ana Max, né? É isso mesmo. É só a Perfeito. Ana. Acaba que a gente já vai começando a conhecer todo mundo pelo nome aqui, hein? Também essa linha piquititinha, né? Já é tranquilo. Tem nem como fugir, né? Pô, não é nada. Mas é bom, né, cara? Dá um clima mais gostoso de trabalho, né? A gente É. se... Ah, sei lá, sempre é bom, né? A gente ter esse contato assim mais É a próximo, né? nossa... Muito bom. Bom, tamo junto então, pessoal? Tamo tranquilo? Aqui tranquilo. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho aqui nesse texto aqui. Vamos lá. Bom, chegou a danada que a gente queria conversar sobre ela. A Silvia Lani e a teoria marxista. Ixi, tá faltando 10 minutos. Não se preocupa não. Parou, a gente volta e dá o troco nele aqui. Tá bom? Bom, Silvia Lani, então, e a teoria marxista. Né? A Silvia Lani, ela é uma psicóloga social, né? Ela pensa aí na psicologia social e na subjetividade como um ser constituinte da vida social, ou seja, ela não consegue dissociar as práticas sociais da constituição psíquica do indivíduo. Né? Isso é muito claro na obra dela, nas colocações dela, na célebre frase que a gente viu, né? Toda psicologia é social. Então a Silvia Lani, ela é bem interessante aqui nesse sentido, né? Ela coloca sempre, né, essa questão da subjetividade como constituinte também da vida social, como constituinte do indivíduo. Então ela vai trabalhar nesse sentido uma ideia de sujeito dentro da teoria marxista, porém sem reduzir esse sujeito a categorias sociais, né? Esse sujeito, então, ele vai ter emoção, esse sujeito ele vai ter subjetividade, esse sujeito ele vai ter desejo também. Então, nesse sentido, esse sujeito ele vai estar inserido dentro aí das questões sociais, só que ele também vai ser um sujeito subjetivo. E aí, isso foi o que chamou a atenção da nossa querida autora Bader Savaia para poder fazer esse estudo, né, para poder desenvolver o mestrado dela, depois, consequentemente, o doutorado, e as diversas publicações na área, as diversas colocações dela na psicologia social, na sociologia também. Né? De ver, então, basicamente, esse ser humano como um ser em movimento. Então, a Baden-Savaia, ela é inspirada aí na Silvia Lani, né? No estudo com a Silvia Lani, que foi orientadora dela de mestrado, foi orientadora dela de doutorado, né? Isso aí, pelo que ela colocou no texto, se eu não me engano, agora na década de 70, né? Que ela foi orientada pela Silvia Lani. Então, ela coloca aí nessa visão do ser humano, né? Do homem, né? Ela coloca o homem em movimento, mas aí, para atualizar, né? Eu coloco o ser humano em movimento, né? Porque já a gente tem que começar a parar de falar homem em relação a ser humano, né? Vamos falar ser humano, bem mais bonito, bem mais integral, né? Bem mais, como é que eu vou falar? Bem mais honesto, né? Então, o ser humano em movimento aí, um sujeito de emoção, um sujeito de subjetividade e um sujeito de desejo, dentro de uma teoria marxista, para quem não lembra aí, uma teoria dialética, que ele influencia o meio e é influenciado por esse meio também, né? E não está reduzido de emoções, subjetividades e desejos. Para isso, então, ela não vai poder usar só o Marx. E aí ela vai contar para a gente que ela vai usar o Vygotsky e o Spinoza. Principalmente ela vai falar do Spinoza aqui para a gente agora, e ela vai começar a fazer, né, vai falar um pouquinho do Vygotsky, depois ela vai longamente aqui desenvolver para a gente a teoria dela embasada no Spinoza. Beleza? Vamos lá, então? Vamos, agora que a gente já tem uma ideia de onde que a gente está, de qual autora que a gente está conversando, né, com quais teóricos que a gente está dialogando, vamos começar a fazer
nossa bagunça aí estudar esse texto tão bacana, texto tão bonito aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. A influência do Vygotsky, então, né? Psicologia Vygotsky, ela coloca assim: grande teórico de 1896 até 1934, é um crítico de arte e advogado que, insatisfeito com as teorias formalistas e sociológicas, buscou a psicologia para compreender a criatividade artística e a sua permanência, né, na história da humanidade, apesar de poderosas determinações sociais bloqueadoras. Então, o Vygotsky ele vai partir aí de estudar a questão da arte dentro da humanidade, ou seja, ele vai estudar esse efeito da arte. Por isso que ele vai falar da criatividade, por isso que ele vai falar da emoção, por isso que ele vai falar desses sentimentos, né, dessas emoções que vão além ali de um plano formal ou dito objetivo, né? Então não tem como a gente não pensar numa subjetividade aí do Vygotsky, né, pelo fato dele desenvolver a fala, né, dele desenvolver essas questões em relação ao ser humano, né, voltadas para a arte, né? Então, o Vygotsky, né, ele utilizou isso, né, da própria formação dele como um crítico de arte, né, como advogado também, que buscou entender as questões relacionadas à arte na constituição dos indivíduos, e aí sem, né, deixar de levar em conta essa subjetividade. Então, esse efeito produzido pelas emoções, pela imaginação, pela criatividade do sujeito. Sim, bem bacana, né? Bem interessante. Então, a gente já viu que nesse texto aqui a gente vai sair um pouco do formalismo para tentar entender um pouco mais o subjetivo, para tentar entender o efeito, né, das artes, né, no caso aí, podemos até brincar, né, falar o efeito da beleza dentro dos indivíduos, né, a beleza como sinônimo da arte. Até aqui, pessoal. Tamo junto, tamo caminhando ok, tamo belezinha. O que vocês acham aí? Sim, por mim tá tranquilo. Beleza. Tranquilo por aqui também. Tá. Pessoal, eu tô assim, pensando o seguinte. O meu relógio está aqui na frente aqui do Zoom. Ele vai cair em 3 minutos. Eu tô pensando em cair de uma vez e começar esse tema aí, Vygotsky, Marx, Spinoza, porque eu tô com medo de quebrar no meio, quando a gente estiver falando. Vamos quebrar agora e já voltar de uma vez? Sem fazer intervalo, sem nada? Olá? Beleza. Falei, beleza. Beleza? Não, então beleza. Eu vou então finalizar aqui, vou parar de compartilhar. Eu vou finalizar, vou dar um end pra gente e na sequência a gente já volta. Já vou voltar, não vou parar em nada, tá bom? Mesmo link. Mesmo link. Mesmo link. Mesmo link. Mesmo link, tudo igual, tudo igualzinho. Tá bom? Então tá, bora.